Valeu. Inicialmente, cumprimentamos as nossas irmãs da mesa, Elizabeth, Simone, o nosso amigo, irmão Lanes, as irmãs e aos irmãos aqui presentes, e as senhoras, senhores, jovens, que nos dão o privilégio das suas audiências no canal da internet. Cumprimento a todos com votos de muita paz. Era o ano de 1889. A doutrina espírita, desde a sua codificação, chegou ao Brasil naquela época e já estava há 32 anos sendo estudada pelos espíritas que tinham acesso diretamente ao francês, já que os originais a que chegaram possibilitaram o conhecimento da novel doutrina. Mas, naquele ano, o governador espiritual do nosso país, Ismael, eu espero que todos saibam a respeito de Ismael. Ismael é o espírito que Jesus designou para que ficasse responsável pela governança à época das terras de Santa Cruz, depois Veracruz e do Brasil. É o orientador espiritual da nossa pátria. E ele, então, naquele ano de 1889, ele preparou os espiritistas no Rio de Janeiro para que pudessem ouvir a mensagem póstuma do codificador. Os espíritas receberam a doutrina no nosso país, estudavam, mas estavam desorganizados. E, naturalmente, diante de uma ciência nova, de uma filosofia, de aspectos éticos, morais, de consequências religiosas, que nos conduz à reflexão sobre a nossa natureza, quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, levou aos estudiosos a discutirem seus pontos de vista a respeito. E, naturalmente, todo ponto de vista é vista de um ponto. E, muitas das vezes, essas discussões levavam, ao invés de discussão de ideias, a dissensões, a discussões inúteis sobre se era uma religião, se não era, se aqueles que estudavam o Evangelho eram chamados de místicos, a tal ponto de que Ismael preparou os espiritistas do Rio de Janeiro para poderem receber a mensagem póstuma do codificador. Esta mensagem, quem tiver o desejo de conhecê-la, ela se encontra no livro A Prece. Há um livro editado pela FEB que tem o título Prece e este outro, A Prece. É no livro A Prece que tem, logo no início, duas mensagens póstumas do codificador. Uma falando sobre obsessão e a outra falando-nos a respeito deste aspecto, numa mensagem aos espíritas, que, em síntese, Kardec convida os espíritas ao estudo, à prática da caridade e à unificação. Mas podemos perguntar, estavam estudando, sim, praticamente há 32 anos, aqueles que desde o início, naquele ano de 1857, quando as primeiras obras chegaram aqui. Mas havia estes problemas, estes desafios, e naturalmente, naquele ano, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que já era espírita, desde o ano de 1873, quando recebeu de um amigo o primeiro exemplar traduzido do Livro dos Espíritos, e ao lê-lo, chegou à conclusão que tudo aquilo para ele era novo, mas ao mesmo tempo não era, porque já era do seu conhecimento,
chegando à conclusão, depois da leitura da obra, de que parece que ele havia nascido espírita. A partir daí, adere ao espiritismo e começa a fazer a sua divulgação através de periódicos, de escritos. O jornal que circulava à época no país, que tinha este nome, País com Z, ele publicava os seus escritos com o pseudônimo de Max. E é naquele ano de 1889, após tomar conhecimento da mensagem póstuma, ele é tocado pela mensagem que Kardec convida os espíritos a refletirem mais sobre esta doutrina consoladora, luminosa, que vem nos convidar à renovação, para que pudessem, assim, realizar os compromissos que assumiram antes do nascimento. E, naturalmente, esse compromisso não contava para que se fizesse de forma desorganizada ou com discussões estéreis ou desnecessárias. E é assim que Dr. Bezerra, tocado pela mensagem, naquele ano, por coincidência ou não, ele é convidado a assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira. Ele assume com este compromisso de fazer com que aquela mensagem do codificador se tornasse realidade. Ele consegue reunir no Rio de Janeiro 24 entidades no primeiro momento, com a ideia da unificação, com a ideia de trazer a união entre os espíritas, com o objetivo de estudar a doutrina e de praticar a caridade. No segundo momento, depois desta reunião exitosa, ele consegue reunir 30 entidades. Mas nós estamos falando do ano que nós comemoramos a efeméride da proclamação da República. E assim, diante deste fato, porque tudo a partir de então mudou, era o Segundo Império, passando a nova República, naquele ano ele entrega a presidência da Federação Espírita Brasileira, pelos seus afazeres, pelas suas responsabilidades, e assim passa o tempo. Ele continuava escrevendo, mas teve que, no determinado momento, deixar também esses escritos, não só porque à época havia uma perseguição aos espíritas, tanto que, no ano seguinte, 1890, foi editado o Código Penal Brasileiro. E o Código Penal Brasileiro contemplava o espiritismo. Não podia se praticar o espiritismo, devido, naturalmente, às influências que haviam e também às aparências daqueles que desconheciam essa nova doutrina. Foi desta forma que, pela primeira vez, os espíritas que se encontravam dissociados, se encontravam não unidos, não organizados, por medo, tiveram que pensar em união. A Federação Espírita Brasileira fez, então, uma carta aberta ao, então, ministro da Justiça, explicando a ele que o espiritismo era uma ciência nova e que esta ciência vinha nos trazer o conhecimento da nossa natureza, quem somos, o que estamos fazendo, para onde vamos, conduzindo os homens a uma renovação para o homem de bem. Isto foi aceito, o código não foi mudado, mas os espíritas puderam professar o espiritismo. E assim a federação tomou uma relevância e muitas casas começaram a aderir à Federação Espírita Brasileira. Os 10 primeiros anos da Federação Espírita Brasileira foram anos difíceis, em especial o ano de 1893. A Federação Espírita Brasileira não tinha sede própria, alugava espaço e, naturalmente, fazia com que, periodicamente, tivesse que mudar de local em função de certas contingências, ou o proprietário que desejava as instalações, ou porque havia necessidade mesmo de mudanças.
A sua sede própria só veio a acontecer, aquela que se encontra na Avenida Passos, foi inaugurada no ano de 1911. Tanto que algumas pessoas pensam que o doutor Bezerra subiu aquelas escadarias que são muito bonitas, como espírito sim, mas encarnado não, porque ele desencarnou no ano de 1900. E é desta forma que nós vamos encontrar a Federação Espírita Brasileira num momento muito tênue. Problemas financeiros, alguns diretores desistindo, porque a influência dos nossos irmãos ainda equivocados, eles são muito pertinazes, são muito persistentes. Eles perseguem, continuam perseguindo, para que os seus êxitos sejam atingidos. E aquele ano de 1893 foi um ano difícil, a ponto de, no ano de 1895, os fundadores da Federação Espírita Brasileira convidam, pela segunda vez, o doutor Bezerra para assumir a Federação Espírita Brasileira, dando-lhe plenos poderes, para ele fazer o que achasse conveniente, a fim de que a Federação cumprisse o seu papel e o Espiritismo no Brasil pudesse também seguir o seu rumo planejado pelo alto. Ele assume em 1895. O doutor Bezerra, como todos sabemos, era um homem respeitado, digno, respeitado pela sociedade. Primeiro, pela sua profissão, um médico que dedicava a sua vida a atender aos necessitados e aqueles também não necessitados. Mas o seu consultório tinha mais não necessitado do que necessitado. É um homem que teve uma atividade militar, desempenhou-a com muita dignidade. Foi também um político que desempenhou a atividade política com dignidade, respeitado no meio social. E ele conseguiu, durante esses 5 anos, da sua forma respeitosa, paternal, como ele mesmo se dirige a todos nós, fazer com que o movimento espírita ficasse preparado para o século XX, que iniciava-se com a sua desencarnação. E o doutor Bezerra, nos seus escritos, ele nos legou o seu pensamento, tão atual, que nós procuramos trazer-lhes alguns slides, ou algumas projeções, justamente para que tenhamos fidelidade à sua fala, para que possamos entender o seu pensamento desde aquela época, enquanto encarnado e depois também desencarnado, para que nós tenhamos uma ideia desse túnel do tempo, onde o seu pensamento, enquanto encarnado, ao desencarnar, ele não virou santo, que ninguém vira santo porque desencarna, mas continuou, graças à sua condição, à sua estatura moral, de ter logo em seguida um despertar lúcido, claro, e dando continuidade àquele trabalho que havia iniciado enquanto encarnado. Daí, trazer-lhes algumas transparências ou alguns slides. Então, o doutor Bezerra encarnado. Vejamos os seus escritos. Isso foi publicado no ano de 1890. Foi reproduzido, conforme está aí, no Reformador, que está à disposição de quem quiser, no portal da Federação Espírita Brasileira, desde a primeira edição do Reformador, em 1883, até os dias de hoje. Vale lembrar que só tem 2 periódicos no país que, desde a sua primeira edição, jamais deixaram de ser publicados. É o Diário Oficial e o Reformador. Está aí à disposição para todos aqueles que desejarem pesquisarem, observarem. Então, naquele ano de 1890, o que é que ele nos diz? A união
faz a força, precisamente porque nasce dela o emprego dos esforços de cada um, coerente com a mensagem do codificador. Para que nós pudéssemos, à época, os espíritas, despertar para este aspecto da união, já que o codificador estava convidando os espíritas à unificação. Mas os espíritas só pensaram mesmo em união devido ao Código Penal, temendo de poderem professar a doutrina espírita. Se reuniram em função da própria federação desempenhar este papel, conforme já citamos. Ele continua nos dizendo que da união resultará a uniformidade do trabalho, distribuído regularmente pelos grupos e pelos indivíduos, segundo suas aptidões e disposições morais. Da união resultará o apoio mútuo, quer no sentido de socorro caridoso, quer no dos recursos para a obra da propaganda, que, na realidade, se fosse nos dias de hoje, seria substituído por comunicação. Era o termo usado à época. Da união, em suma, nascerá o método sem o qual todo esforço humano é perdido, toda boa vontade é estéril. Convidando os espíritas à reflexão a respeito da união. Porque para a unificação, não se faz unificação sem união. É necessário que nós tenhamos esta consciência para podermos utilizarmos deste recurso que a união nos traz pelo apoio mútuo, conforme ele fala, nos traz a possibilidade de juntos fazermos muito mais do que isolados. Além do mais, seria uma ingenuidade nós raciocinarmos que fazemos parte de um projeto, que é o projeto do Cristo, da obra de Ismael, que é de cristianizar a humanidade, e realizar esta tarefa que assumimos antes do nascimento, isoladamente, sozinhos. É um ledo engano. Se desejamos divulgar, estudar, praticar a doutrina espírita, se desejamos ajudar o Cristo e fizéssemos toda a humanidade sozinha, ou os encarnados sozinhos, nós não daríamos um passo sequer. Esse é um trabalho de ambos os planos da vida. É um trabalho dos encarnados e dos desencarnados. E nós não podemos fazê-lo de forma isolada, desunidos, criticando, mas trabalhando, evitando esforços, para que juntos nós possamos, primeiramente, fazer a renovação que a doutrina nos convida, para que possamos, desta forma, levar aos nossos irmãos e à humanidade, pelo testemunho, aquilo que nós já somos capazes de testemunhar. E ele continua falando, os espíritas brasileiros têm uma missão, disse o mestre, e ele se refere ao codificador na mensagem que ele trouxe naquele ano de 1889. Os espíritas brasileiros têm uma missão, disse o mestre, e para desempenhá-la é essencial que comecemos por nos organizar. Organização baseada na união, união na essência e na forma. Porque os espíritas estavam desorganizados. Isto é muito importante lembrar este fato. Nos dias de hoje, nós podemos dizer que o cenário é diferente. Graças a Deus, estamos organizados. Mas lembremos, a mensagem foi em 1889. O pactuário só veio acontecer 60 anos depois, 1949. Levamos 60 anos para amadurecer essa ideia de união e de unificação. Para nós, pode ser considerado um tempo largo, mas para os espíritos superiores, para Jesus,
Ele aguarda pacientemente as nossas deliberações. Provavelmente poderia ser antes, imagino, mas foi no tempo certo, quando os espíritas amadurecidos resolveram assinar o Pacto Áureo, provavelmente conhecido de todos nós. Mas no ano de 1892, ele nos traz uma outra mensagem escrita, ainda encarnado. O Espiritismo é, para mim, uma ciência cujos postulados são demonstrados tão perfeitamente como se demonstra peso de um corpo. Esta é uma afirmação tão transparente, de tanta convicção, de tanta certeza, porque o peso de um corpo não se tem dúvida, sobe-se a balança, pesa, está evidente. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Ele faz esta analogia para justamente dizer o mesmo. Estou diante de uma doutrina que eu não tenho dúvida dos seus postulados. E ele continua. Antes de ser espírita, só o pensar em perder um filho fazia-me mentalmente blasfemar, punha-me loucamente, punha-me louco. Depois de espírita, tendo perdido 4 filhos adorados, e depois de criados, louvando e agradecendo ao Pai de amor ter provado, por aquele modo, minha obediência a seus sacrossantos decretos. Olha que mudança. Normalmente esperas que os mais velhos, que talvez seja mais agradável dizer, os jovens há mais tempo, não é? Porque todos nós somos jovens. É questão de ser mais tempos ou estar sendo jovem mesmo, sem tempo, porque é jovem. E ele dizendo de que a perda de 4 filhos, quem já teve um filho antecedente na parte espiritual pode analisar. Então, se tem alguém aqui na plateia ou que nos ouve, multiplique por 4. É o que ele passou. Mas olha, a obediência e a resignação, conforme está exarado no Evangelho segundo o Espiritismo, 2 virtudes que nos conduz à compreensão dos desígnios sábios do Pai. A beleza da doutrina espírita é desvelar a imortalidade, é desvelar o mundo espiritual, a vida após essa vida, que transita desta para outra pelo fenômeno que nós denominamos morte, e que, graças a Deus, já não veste a indumentária negra, conforme fomos condicionados ao longo de milênios, em especial na Idade Média. A morte, como sendo algo negro. Tínhamos até que vestir aqueles que aqui ficavam de escuro e passar dias chorando, lamentando, já que nós éramos crentes, dizíamos acreditar em Deus, mas lamentávamos muito. E a doutrina espírita vem desvelar, dizer-nos de que o nascer é nós entrarmos numa prisão. Saímos da liberdade para uma prisão. Vivemos um período prisioneiros. E chega um dia que aqueles que estão conosco, a porta se abre para que eles saiam. Nós deveríamos agradecer, porque os próximos talvez sejamos nós. Mas não, nós queremos que fiquem presos conosco, se possível até não deixarmos sair. Não é assim que acontece? A doutrina espírita vem tirar muitos véus, vem nos consolar. Vou dar-lhes um exemplo. Nós tivemos na pandemia milhares, centenas de irmãos nossos desencarnando em massa. Todos nós verificamos que aqueles que voltaram para os lares eram ovacionados. Havia ali uma fila enorme, como se tivéssemos vencendo algo, e realmente vencendo, que aquelas pessoas estavam voltando. Os familiares que não tinham oportunidade de encontrá-los ou conversar com eles enquanto ali estavam, pediam graças a Deus. E quando saía, graças a Deus. Agora vamos sair da pandemia.
Eu tenho um parente, está hospitalizado, vai para a UTI, situação grave, e eu continuo orando. Sai, volta para o lar. Eu, graças a Deus. Nós tivemos uma experiência com um familiar que ela durou 2 meses no hospital, exato. Então, no dia 19, 2 meses depois de 19, desencarnou. E ela chegava um momento e dizia assim, quando é que eu vou sair daqui? Aí, num momento muito íntimo, eu falei, não se preocupe, você vai sair daqui de qualquer jeito. A visão espírita me esclarecia, dizendo, ou ela volta para casa, e eu vou dar graças a Deus, ou ela volta para a verdadeira vida espiritual. Gostaram do silêncio? Quem é que dá graças a Deus quando alguém se liberta? Está o meu parente. Voltou, graças a Deus que voltou. Mas quando volta a verdadeira vida espiritual, se liberta, nós não dizemos graças a Deus. Ainda bem. Porque a nossa imperfeição é tão grande, se dissermos, os que nos circundam por não ter esta visão ainda do imortal, mesmo nós que temos a visão do imortal e não vivenciamos a visão do imortal, se dermos graças a Deus, vão logo pensar, é rico, tem dinheiro, já está pensando no que vai sobrar aí na divisão, né? Então, às vezes, o silêncio, a não expressão, é caridosa, para não fazer outros pensarem o que não devem, mas no pensamento. Pelo menos, nós devemos dar graças a Deus, porque chegou um momento próprio, que a divindade, os desígnios sábios do Pai, chamou de retorno à verdadeira vida. Esta é uma exemplificação que o Dr. Bezerra vem nos trazer numa mensagem como essa, aonde ele deu graças a Deus. Porque antes, ele disse, perder 4 filhos, eu ficava louco, não entendia. Ia questionar, mas depois da doutrina, ele deu graças a Deus. Primeiro, para testá-lo, para ver se o testemunho dele, que já compreendia a imortalidade, já compreendia que a vida estuante, em qualquer dimensão, ela não se restringe ao nascer, ao viver, ao morrer, mas a vida do Espírito é única. Nós, criados, só temos uma vida. Somos imortais. Existências tantas quantas necessárias, para que nós possamos desenvolver o nosso intelecto e moralmente, para podermos acompanhar esta lei inexorável do progresso que nos conduz do átomo ao arcanjo, que nos conduz da simplicidade, da ignorância à angelitude. É esta doutrina nova que chega e que o Dr. Bezerra, à época, quando ele lia o que era novo e que parecia que não era novo e realmente não era, porque ele foi preparado no plano espiritual, ele e o Dr. Bittencourt Sampaio fala-nos, Humberto de Campos, que eram os 2 espíritos que já nasceram com missão definida, para que pudessem ajudar Ismael e o Cristo neste alavancar, nestas terras do cruzeiro, quando aqui chegasse a nova doutrina, porque Jesus já havia escolhido estas terras desde o último quartel do século XIV para transplantar a árvore do seu evangelho. E é assim que nós vamos verificar o Dr. Bezerra, dizendo-nos que a moral cristã, iluminada pelos inefáveis princípios do Espiritismo, não pode deixar de modificar para melhor a quem a cultiva, não somente por dever, mas também e principalmente por nela ter encontrado a paz de espírito. Nós conhecemos a doutrina espírita, mas ela nos faz um convite. E o codificador, ele nos diz que nós
que dizemos espíritas, devemos nos qualificar. Porque no momento que eu digo sou espírita, a qualificação fica por conta de quem quer. Posso dizer que é espírita de cima, de baixo, de esquerda, de direita, de frente, de trás? Não posso. Dizer que é de mesa branca, que é de não sei o quê, é espírita kardecista, e ele não disse que era kardecista. Mas aqueles que debruçaram, estudaram um pouco, meditaram, vão verificar que Kardec classificou-nos. O espírita que deseja conhecer a mediunidade, estudá-la, catalogá-la, pesquisar a mediunidade e se limitar a isso, é um espírita pesquisador. Então ele classificou, espírita pesquisador. Depois ele diz, tem um espírita que ele não usa o bom senso. Ele ouve as coisas e já passa para frente, porque ouviu. Esse presta mais desserviço do que serviço. É o espírito exaltado. Ouve alguma coisa e já vai para a rede social, já vai falando, ou já diz para o outro, e depois verificou que falou uma coisa que não era verdade. Ouviu, não passou pelo crivo da razão, passou para frente e passou algo de forma errônea, que hoje nós denominamos de mentira e de fakes. Ele diz que tem outro espírita, que é o imperfeito. Este imperfeito conhece, estuda, verifica que ali se encontra uma ciência nova, de aspectos filosóficos, tem também aspectos religiosos, éticos, morais, acha muito belo e se limita a isso. Ou às vezes, não, isso aqui vai exigir de mim um esforço muito grande, eu vou deixar para a próxima. E passa a ser um teórico, um admirador, se limita a isto. Então nós já vimos. Espírito, o pesquisador, o exaltado, o espírito imperfeito. Está faltando um. Aí o codificador vem dizer, espírita verdadeiro ou cristão. Eu vou inverter porque eu prefiro espírita cristão ou verdadeiro. Porque nós precisamos, nesta era do espírito, mudar os nomes. Todo mundo precisa ser chamado de João Batista. Ou Joana Batista. Para que nós diminuamos. E ele, Jesus, ele surja na era do Espírito, que irá reconhecê-lo como sendo o guia e modelo da humanidade. Então nós queremos e desejamos ser espíritas cristãos, ou verdadeiros, porque admiramos esta novel doutrina, compreendemos a imortalidade, a pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade, estes princípios universais, mas não nos limitamos somente a isto. Conhecemos, procuramos meditar, tirar do cognitivo, trazer ao sentimento, ao coração, mas colocar em prática, colocar em exercício, na vivência diária. Este é o compromisso que nós assumimos antes de nascer. E o governador espiritual do nosso país, na primeira mensagem que ele se dirige aos espíritas, no ano de 1873, no Grupo Confúcio, ele vem dizer no primeiro parágrafo, a missão do Brasil. Depois vem dizer que esta pátria abrigará um povo diferente pelos seus costumes cristãos. Depois, no outro parágrafo, ressalta que nós devemos colocar Jesus no patamar de guia e modelo. E, por último, ele vem dizer a missão dos espíritas. Abre aspas. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Aqueles que se compromissaram
antes de nascer e desejarem cumprir este dever, estejam sob este pálio trinitário: Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, eu aí estarei. Ismael, fecha aspas. Esta é a nossa missão. É divulgar o Evangelho em espírito e verdade. A primeira vez que eu li, por que ele não falou divulgar a doutrina espírita? Aí caiu a ficha. O Espiritismo é o Evangelho redivivo. Jesus prometeu outro Consolador, porque o Consolador é o Evangelho. O outro vai explicar, e veio explicar tudo que ele não podia, e dizer muito mais. Revive, ressuscita, traz a pulcritude da sua mensagem, que apenas teve uma duração de 313 anos da nossa era, e depois foi deturpada pelos homens, pelo Império Romano, e veio ser ressuscitada no século XIX, na última metade do século XIX, quando os espíritos, de forma organizada, vieram anunciar que eram espíritos, que chegaram os tempos marcados pela providência divina, e que eles, como ministro de Deus e agentes de sua vontade, vieram a esclarecer e instruir os homens, porque esta é a missão deles. E nós estamos diante desta nova doutrina, que nos renova, que nos fortalece, que nos dá a condição de podermos entender, nos dias de hoje, a imortalidade, e ao mesmo tempo, não darmos brecha para as nossas denominações. Cada um que pense, porque entre nós, os que se dizem espíritas, muitos denominam-se fora dessas 4 classificações. Fica por conta própria. Porque nós, muitas das vezes, adentramos a doutrina, mas a doutrina não adentra em nós. O espírita cristão, ele adentra a doutrina, conhece, medita, a doutrina entra nele, e depois a doutrina sai dele. Sai dele pelos evangelhos de feitos, pelas suas realizações, pelo seu comportamento. E é o que o doutor Bezerra nos demonstra, enquanto encarnado, neste exemplo, quando ele diz a transformação que o Espiritismo veio trazer em sua vida, nas experiências que ele teve, na antecipação daqueles que eram seus filhos, e naturalmente por serem filhos mais jovens, e que sem a compreensão que o Espiritismo nos traz, é uma dor, muitas das vezes, revoltante. Uma dor que se questiona a sabedoria do Pai, se duvida da divindade, porque a mente, os olhos, estão obnublados por um véu da ignorância. E é por isso que o codificador vem dizer-nos de que a ignorância é a sepultura dos vivos. E sobre este aspecto, o espírita cristão não ignora. Ele só precisa praticar, envidar esforços, porque Jesus convidou: vinde a mim, e disse: deixa as tuas sandálias, pega as minhas, bota a tua cruz, segue. Agora, se prepare para o sacrifício. Mas uma coisa eu te direi: não te abandonarei, jamais. Haverá sempre um sirineu contigo, alguém que vai te ajudar nesta caminhada espinhosa. E a doutrina espírita vem justamente nos auxiliar nesta compreensão. Nenhum de nós estamos desamparados. O que o Espiritismo precisa é de testemunhos. E nós, que desejamos ser espíritas cristãos, devemos testemunhar o conhecimento que já adquirimos, que aí está a mãos cheias, nos convidando, neste vinde a mim,
conforme Jesus o fez, para que a renovação, a regeneração, a destruição conforme a lei natural, que os Espíritos dizem que é diferente da concepção que nós temos de destruição, que é como se algo existisse e desaparecesse, nunca mais existisse. Diz-nos os Espíritos que a destruição, a lei natural, nada mais é do que a renovação, a regeneração. É por isso que o codificador falou que o Espiritismo veio para destruir o materialismo, ou seja, transformá-lo, mudar a concepção de que no mundo não existe só matéria. Existe matéria, mas também espírito e, sobretudo, o Criador, Deus, nosso Pai. E é assim que a doutrina espírita vem nos convidando para esta renovação conforme Jesus nos convidou, numa época diferente, como outro Consolador, a explicar tudo aquilo que ele não poderia, na época, dizer, devido ainda à nossa infância intelecto-moral, no progresso evolutivo que temos, como ainda somos, nos dias de hoje, crianças nesta evolução, mas desejosos de galgar experiências cada vez maior na condição de espírita cristãos, para que nós possamos dar o testemunho nestes dias tão graves que a humanidade necessita de Jesus como nunca. Ele nos traz outras informações. De que serve pregar o Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espírito e a verdade, dando àqueles que pregam o exemplo do seu desrespeito pelo modo irreverente de pregá-lo? Você é espírita? Sim. Se perguntarem a partir de hoje, diga, sou espírita cristão. Aguarde, porque a responsabilidade é grande. Porque antes, aqueles cristãos, ex-cristãos, destino feito, holocausto. Hoje, espírita, há um respeito, mas também há uma cobrança. Você não é espírita? Presidente da Federação Espírita Brasileira, acordando mal-humorado, falando alto comigo, se dentro de casa. Graças a Deus que eu tenho os olheiros em casa para me ajudar a melhorar. Porque não são postos, nem funções, que vai nos fazer melhor. É a prática do bem, é o exercício, porque somos espíritos perfectíveis. E os imortais vêm nos dizer que nós devemos nos dar o direito de nos equivocarmos. Porque não somos perfeitos. Os perfeitos não erram. Quem é imperfeito, dá-se o direito. Porém, não seja recorrente. Não faça o mesmo erro outra vez. Aprenda com o erro, porque nós aprendemos com o erro. Mas prossiga. Não leve sentimento de culpa. Leve o aprendizado. Prossiga. Caia outra vez, mais à frente. O erro já não é mais o mesmo. Já avançou. E assim nós vamos conquistando a capacidade de um dia não mais errarmos. Porque seremos, como Jesus falou, eu e o Pai somos um. O pensamento do Cristo é o mesmo do Pai. É puro. Por isso que ele fala direto com o Pai. Somente aqueles que têm um coração puro para ter a ligação com o Pai de forma direta. Nós temos. Porque estamos presos como criaturas ao Criador por um laço que nos prende a Deus, nosso Pai, e que pode ser ativado a qualquer instante. No momento em que o nosso sentimento ungido, aliado ao nosso pensamento, ele se liga ao Pai no quarto íntimo, conforme Jesus nos ensinou, através da oração. E aí falamos direto com o Pai. E Jesus nos deu a estrutura de como falarmos. Queres falar com o Pai? Recolhe ao quarto íntimo. Na tua intimidade. Ativa esse laço que te prende a Ele.
Me louva, se desejares. Você também pode rogar a Ele, por você, pelos outros, mas não esqueça de agradecer. Então, a estrutura da prece, você pode louvar, você pode rogar, você pode agradecer. E nós jamais faremos um Pai Nosso com as mesmas palavras que Jesus anunciou, como Ele fez. Pela primeira vez reverberou na atmosfera da terra sua voz suave, mas ungida de um pensamento puro, de um sentimento puro como jamais a humanidade irá ouvir, reverberar na atmosfera da terra o Pai Nosso, conforme Ele fez. O nosso Pai Nosso, por mais que queiramos, não teremos o mesmo sentimento de Jesus. Por mais que queiramos, o nosso pensamento não é igual ao dele. Mas Ele nos deixou a estrutura da oração, para que nós possamos usar o nosso pensamento e o nosso sentimento, a nossa moda, na nossa imperfeição, mas de forma ungida, louvando, rogando ou agradecendo. Terá o mesmo sentido, terá o mesmo valor, dependendo da forma como nós vamos colocar humildemente diante do Pai. E humilde no sentido de obediência, de resignação, perante os louvores, as rogativas ou os agradecimentos. E é assim que o doutor Bezerra, ele vem nos falar desta maneira. Que adianta falar de espiritismo e fazer a sua propaganda ou a sua divulgação não coerente com aquilo que ele nos ensina? Olha que responsabilidade. Propagar o espiritismo por toda parte, sim, mas propagá-lo com respeito e o acatamento que requer o ensino da divina revelação. Eu trouxe estas transparências do doutor Espírita encarnado, do doutor Bezerra encarnado. Vamos ver uma comunicação como espírito. 1901. Temos conhecimento de que no grupo Ismael, menos de 72 horas após a sua desencarnação, foi possibilitado ele trazer palavras de conforto aos amigos que aqui ficaram. Mas nós estamos vendo essa aqui de 1901. Amemo-nos uns aos outros e seremos felizes, porque só assim seremos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós bem compreendeis, o modelo é o Evangelho, ele está aí, segue-o. Uni-vos pelo amor de Jesus, ele é a luz, ele é o caminho. Pensamento, o mesmo. É um legado de um pensamento coerente, de um espírito que, enquanto encarnado, já sintonizado com o alto, ele já trazia, pelo seu legado, pelos seus escritos, palavras, em conformidade com a orientação que o plano espiritual veio trazer através do codificador. Imagino até que aquela mensagem póstuma de Kardec foi para relembrar, na consciência do missionário encarnado, doutor Bezerra de Menezes, para que ele pudesse dar continuidade a esse processo da união, da unificação, da caridade e do estudo. De uma forma diferente como estavam, para que pudéssemos assim os espíritas estarem agregados, unidos, com o mesmo propósito, unificados, como espíritas cristãos, para cumprir o papel que o alto aguardava, para que, de forma organizada, pudessem fazer com que o modelo ideal para os espíritas no Brasil é um programa federativo,
que veio mais tarde ser revelado pela mediunidade abençoada de Chico Xavier no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que o Pacto Áureo veio culminar no momento lúcido dos espíritas, para que realmente os espíritas se organizassem de tal forma que pudessem ter as instituições, as suas autonomias, seja administrativa, seja financeira, seja patrimonial. Só não temos autonomia para mudar no imexível, que é a doutrina espírita, que é aquela que nos unifica, para onde todos nós convergimos para cumprir um propósito de auto-evangelizarmos, da evangelização, para depois nós podermos assim levar ao mundo. E por falar em evangelização, eu gostaria de deixar aqui uma observação. Vocês sabem o significado de evangelização? Provavelmente que sabe, eu vou relembrar. Porque existe evangelismo e a evangelização. O evangelismo, o espírita imperfeito faz, o exaltado faz, o pesquisador faz, e aquele que só diz que é espírita e bota qualquer nome que queira, faz. Porque Leon Denis diz que o movimento espírita é aquilo que os espíritas fazem dele. Agora, o espírita cristão, este, faz a diferença. Porque o espírita cristão, ele vivencia, ele pratica. Ele é aquele que coloca à disposição a sua força, o esforço que faz para renovar-se. É aquele que a cada momento ele está um pouquinho melhor. É aquele que cai agora. O que é que eu errei? Ah, errei aqui. Não leva sentimento de culpa. Avança. Mas este erro eu não cometo mais. E vem a experiência para cometer o mesmo erro e ele vence. Posso cometer outro. E assim ele vai cada vez mais se auto-renovando. Ele vai se auto-evangelizando. A diferença de evangelização para evangelismo é de que agora, neste momento, eu estou fazendo evangelismo. Estou aqui divulgando, falando. Se eu me limitar à fala, eu serei aquele que vou praticar o evangelismo. Agora, se a minha fala tem por minha parte um compromisso de um esforço que eu irei fazer para que aquilo que eu estou falando eu pratique, aí eu estou fazendo a autoevangelização. Conheço o Evangelho de Jesus, seja ele aquele que os evangelistas colocaram, que traz as alegorias, traz as parábolas, traz a letra, mas agora eu conheço ele redivivo. Aí eu tiro da letra a essência. Eu já começo a compreender no linguajar apoiado pelas ciências que trata da matéria, dos princípios materiais, do princípio material regido por leis naturais, e a partir daí eu começo a compreender. Faço um esforço para me auto-evangelizar. Aí eu estou fazendo a evangelização. Por isto que o espírita cristão, Dr. Bezerra é um exemplo, ele fazia a evangelização. Em alguns momentos, o evangelismo sim, porque ele tinha que usar da peroração, da fala, ele tinha que usar da escrita, para levar essa mensagem àqueles que ainda não conheciam, mas ele não se limitou a isso. Se limitou ao testemunho, conforme nós vimos, quando encarnado, ele dizendo quando os seus filhos antecederam a parte espiritual. Então, que nós sejamos estes que faremos a evangelização, a autoevangelização, dando testemunho
a todo momento, a todo instante, porque batendo a nossa porta o convite. És espírita? Aí a gente responde, em um determinado momento, espírito imperfeito, porque agora eu errei. Eu sabia que não era para fazer assim, mas eu fiz. Aí lembra de Paulo. Eu sei que eu tenho que fazer as coisas boas, mas infelizmente ainda me é impulsionado para eu fazer as coisas que eu não quero. Mas ele lutou, até o dia que ele diz, agora não sou mais eu. É o Cristo que está em mim. Então nós estamos diante da oportunidade de fazermos evangelhos de feitos, a todo instante. Até o dia que nós iremos ser também páginas vivas do Evangelho de Jesus. E é assim que o Dr. Bezerra, ele vem nos descrevendo, através das mensagens mediúnicas, uma linha de pensamento coerente, desde quando estava encarnado, a cada vez, a cada instante, nos orientando, nos esclarecendo, como ele diz de forma paternal, meus filhos, minhas filhas. E no final ele se despede. O irmão, não é? De forma paternal e humilde-o. É este Espírito que aí está a nos ajudar, a nos esclarecer, não só nas terras brasileiras, mas em outras plagas. Porque para Jesus não há divisão. A terra é o habitat que o Pai deu-lhe para que ele pudesse levar a sua humanidade à perfeição. E ele conta com estes espíritos nobres, em qualquer parte, em qualquer país, em qualquer lugar, para ajudar aqueles necessitados. Vocês ouviram no currículo que há um grupo de apoio e assistência aos povos da África, o qual, até os dias de hoje, eu coordeno. E uma certa feita, um espírito africano, e o interessante, nós falamos de apoio e assistência ao espírito da África. Nunca teve um preto velho. E se tiver, não tem problema. Porque preto velho tem nome. Se ele é preto velho, eu sou preto novo. E aí, como é que fica? Você deve ter um nome, meu irmão, não é? Qual é o seu nome? Porque assim eles dizem, para atender à necessidade inferior minha, que para mim, preto velho, é melhor do que dizer que é José, que é Maria. Não é assim que estão nas obras. O doutor Bezerra não nos conta um fato deste, que chegando numa casa onde ali se praticava o mediunismo, de acordo com os costumes afros, e ele observa que o preto velho era um europeu. Era uma pessoa que tinha um perispírito que não era assim. Mas por que você fala desse jeito? É para atender a eles. E eles gostam que seja assim. Mas ali estava sendo praticando bem, por isso que o doutor Bezerra estava. Então, nós estamos diante de um momento que é dito grave, mas é um momento repleto de oportunidades. Oportunidades para nós que conhecemos a doutrina espírita e desejamos fazer a evangelização, iniciando pela autoevangelização, para podermos depois testemunhar e dar o que nós já temos. Porque quando nós conhecemos, nós só detemos. O ter, ele transita do deter para a posse. Mas para sair do deter para a posse, eu tenho que praticar. Porque se eu me formei na faculdade, seja ele qual for, eu vou dar um exemplo, sou um médico, que eu desejava ser um cirurgião. Aprendi tudo na teoria, detive o conhecimento, mas nunca fiz uma cirurgia. Eu sou detentor, mas eu não tenho posse. Porque no dia que eu fizer a cirurgia, 1, 2, 3, 4, a teoria, ela se transforma porque a prática traz tantas outras experiências, que no dia que aquele que estiver fazendo, naquele momento, como novato, o noviço, que está aprendendo comigo, eu vou dar com toda a segurança, porque eu já tenho a posse, eu já tenho a prática. Assim somos nós.
O Espiritismo está aí para que nós possamos vivenciá-lo. Ele não está para que nós possamos apenas fazer o evangelismo, dizer, falar que é belo. É preferível nem dizer, nem falar, mas agir, porque os exemplos é que arrastam. E quando nós exemplificamos, fazemos a diferença. E quando fazemos a diferença, a atenção nos observa. Porque as pessoas nos veem, as pessoas nos observam, veem o comportamento. E quando nós dizemos hoje que somos espíritas cristãos, a cobrança vem. Dos espíritas, que se dizem espíritas, ou dos não espíritas. Porque hoje é até status. Mas para ser espírita cristãos, eu vou lembrar do nosso querido Raul. Ser espírita não é para quem quer, não. É para quem tem força de vontade. É para quem deseja evangelizar-se. É para quem deseja renovar-se. É para quem deseja fazer alterações no seu comportamento. Porque este foi o compromisso no propósito existencial nosso. Porque ninguém nasce sem propósito. E ninguém nasce para tirar férias. Imaginou? Todo mundo quer tirar férias no resort, né? Porque tem tudo que é de melhor. Aí a gente vai preparar uma reencarnação para tirar férias no mundo de prova e expiação. Olha que coisa. Que férias mal escolhidas. Podiam até dizer, vou tirar férias no mundo feliz. Mas é diferente. Nascer no mundo de provas e expiações é a grande oportunidade que o Criador coloca para nós, criaturas, da reparação, da renovação. E hoje nós temos o guia e modelo, o roteiro de nossas vidas, que é o Evangelho de Jesus. Por isto que Ismael veio nos dizer que nós devemos divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Divulgar não pelo evangelismo, mas divulgar pela evangelização. Então, que possamos, queridas irmãs e queridos irmãos, eu trouxe muito mais coisa, mas não é necessário. Eu vou deixar para que vocês depois busquem nas obras. Dr. Bezerra, ontem, hoje, sempre. A obra editada pela FEB, que nós temos essas mensagens todas colocadas e sendo atualizadas até os dias de hoje. Para que nós possamos olhar, debruçar sobre o pensamento desse Espírito, que é um instrumento do alto, que faz chegar até nós, até os ouvidos, para que nós prestemos atenção, conforme o Espírito de verdade nos fala no capítulo 6, o advento do Espiritismo. Há uma partezinha que nós não falamos muito, porque a gente fala do parágrafo seguinte. Espíritas, aí todo mundo já sabe, né? Mais instruível, não é assim? Depois pega o Evangelho, veja em cima o parágrafo antes. Crede, amais, prestai atenção ao que vos são revelados, para distinguir a verdade da mentira, o joio do trigo, etc. Nós estamos vivendo num momento onde a verdade e a mentira aí está. Mas nós precisamos prestar atenção ao que vem do alto, o que verte do alto para nós, que muitas das vezes assim não fazemos. E os escritos do Dr. Bezerra merecem que nós prestemos atenção, até para observar a evolução dos seus falares, daquilo que ele vem nos dizer, até para entendermos se estamos aprendendo ou não. Porque quando um pai diz para um filho, meu filho, não faça isso, uma única vez, e nunca mais o pai vai dizer, não faça isso, porque ele vai dizer, não faça aquilo, porque isso o filho já aprendeu.
Agora, quando o pai diz a segunda vez, não faça isso, a terceira vez, não faça isso, é porque o filho é rebelde. Não aprende, passa pelo ouvido, mas não assimila. Então, que nós sejamos aqueles que estas mensagens, estas orientações, que nos chegam do alto, por um espírito como este, pelas mediunidades abençoadas, que só vem nos esclarecer, nos ajudar, para que nós possamos, assim, realizar a autoevangelização, conforme nós nos compromissamos. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, que nós possamos, neste pensamento do Dr. Bezerra, o legado que ele nos deixou, ter o Evangelho de Jesus como roteiro em nossas vidas. A única maneira das nossas consciências estarem tranquilas. Mas é necessário que a ausência do mal seja a nossa estratégia. E que, como ainda somos débeis, espíritos necessitados de força, de coragem, que nós busquemos na prece a fortaleza, neste elo que nos liga ao Pai. Evangelho como roteiro, consciência tranquila como consolo, ausência do mal como estratégia e prece como fortaleza. Muita paz.